Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos Rachid, eu sou cirurgião vascular e a ideia desse vídeo é a gente poder falar a respeito de trombose, as suas causas, as consequências, por que acontece, qual tipo de população, os tratamentos que a gente tem e algumas dúvidas que são frequentes no nosso consultório de vascular. A princípio é importante então a gente entender o que é a trombose. Na verdade, a trombose é um processo que acontece por uma anormalidade do sangue, onde o sangue, ao invés de ficar fluido e líquido, como ele deveria circular nos vasos, ele desencadeia um processo de coagulação e ele passa por uma forma como se fosse gelatinosa. E essa forma, então, obstrui, ele entope esse vaso. Uma vez que ele entope o vaso, ele não permite mais que passe sangue naquele local que houve o entupimento. Esse sangue, com essa característica meio gelatinosa, a gente chama de trombo. E a patologia, a doença, a gente chama de trombose. E onde é que acontece a trombose? A trombose ela pode acontecer em qualquer vaso do corpo. A gente tem dois tipos principais de vasos. Nós temos as artérias, que são os vasos que recebem o sangue quando o coração bate. E esse sangue vem sob pressão e é o sangue que vem com oxigênio para poder nutrir os tecidos e os órgãos. O pulso, quando a gente sente, é a artéria batendo. Então, é esse sangue indo até os tecidos e os órgãos. As veias, elas são responsáveis por pegar esse sangue da periferia e levar de volta, fazer o retorno venoso para completar a circulação do corpo. Aqui a nossa ênfase vai ser principalmente na trombose venosa. Então, qualquer veia do corpo pode ter trombose? Sim, qualquer veia do corpo pode desenvolver um quadro de trombose. Quando essa trombose geralmente acontece em veias mais superficiais, e geralmente são veias de tamanho menor, a gente chama de tromboflebite venosa ou flebite venosa. Quando essas veias acontecem já nas veias mais profundas, que são veias maiores, geralmente próximas aos órgãos, aos ossos, a gente chama de trombose venosa profunda. E quais são as causas, quais são os fatores que desencadeiam um quadro de trombose? A gente costuma dizer que trombose é um processo multifatorial. Raramente eu tenho um único fator para desencadear um quadro de trombose. São vários os fatores que podem estar relacionados. E a gente acaba dividindo isso em três grandes grupos. O primeiro grupo a gente chama de estase venosa. A estase venosa é uma circulação mais lenta do sangue, é uma lentificação da circulação da velocidade do sangue na veia. Qualquer processo que promova uma estase venosa vai estimular um processo de trombose. Quais seriam os exemplos? Um pós-operatório, o paciente fica mais acamado. Questões, por exemplo, como uma perna engessada, no caso de fraturas e que tem que usar um gesso. Pacientes que têm uma viagem com mais de 6 horas, viagens mais prolongadas, também é um processo, pacientes acamados. Então, situações onde esse paciente fica mais imobilizado, ele acaba diminuindo a velocidade da circulação do sangue nas veias e isso pode desencadear um quadro de trombose. O segundo grande grupo a gente chama de lesão vascular. Qualquer processo que promova uma lesão dos tecidos, uma lesão dos vasos, ele vai desencadear a liberação de fatores que vão estimular um processo de trombose. E aí geralmente está associado a cirurgias, a traumas, mas também, aí lembrando que na grande maioria das vezes não é um fator isolado, também em situações de pequena lesão isso pode acontecer, como por exemplo na injeção de medicamentos ou no uso de drogas venosas, também pode desenvolver fatores como uma trombose. E o terceiro grande grupo é o que a gente chama de hipercoagulabilidade, que é uma predisposição do sangue a desenvolver um quadro de trombose. Geralmente essa hipercoagulabilidade ela pode ser hereditária, aí na maioria das vezes a gente tem uma alteração genética, ou ela pode ser adquirida em situações, por exemplo, como gestação, uso de anticoncepcionais, uso de terapias hormonais de reposição, pacientes com problemas oncológicos de câncer, pacientes com problemas cardíacos, pacientes, por exemplo, com Covid. Essas situações a gente tem processos inflamatórios que podem desencadear também uma predisposição para a formação da trombose. E qualquer paciente pode desenvolver um quadro de trombose? Pode. Essa trombose pode acontecer desde os primeiros dias de vida até na fase final da vida. O que é interessante aqui a gente entender é que geralmente tem um fator de risco. Então, por exemplo, para as crianças recém-nascidas e crianças jovens, geralmente a trombose tem uma associação com alguns problemas de saúde mais graves, ou necessidade de internação hospitalar, por exemplo, em CTI, que a gente precisa de monitorização, a gente precisa de catéter, e isso pode desenvolver um quadro de trombose. Nos pacientes na idade mais ou menos da adolescência, a gente acaba tendo uma relação com alterações genéticas, o que a gente chama de uma hipercoagulabilidade ou uma trombofilia, geralmente por alterações genéticas.
Já pacientes na fase adulta, a gente tem várias situações. Pode ser um paciente gestante, uso de medicamentos, pós-operatório, problemas oncológicos. E nas fases mais avançadas, aí sim, os problemas oncológicos têm uma incidência maior e também os problemas cardíacos. E quais são os sintomas da trombose? Num pequeno grupo de pacientes, a gente não vai ter sintoma nenhum. A gente chama de trombose subclínica. Esse paciente não vai ter nenhuma queixa, mas a grande maioria deles tem sim uns sintomas. E dentre eles, o principal é o inchaço. Como a gente estava discutindo, a trombose é porque esse sangue coagula na veia e impede então que circule. E como eu tenho uma circulação chegando o sangue normalmente, mas ele não retorna para o coração, a perna acaba inchando. Esse inchaço é o principal sintoma que a gente pode ter. Algumas situações, quando a trombose é mais extensa, esse inchaço ainda é maior, é mais perceptível, mas pode ser um inchaço também não muito grande. Uma característica que é mais comum no caso de trombose é que é um inchaço persistente, ele não cede, ele acaba ficando o tempo todo. Uma outra situação é a dor. Muitas vezes a perna inchada também causa dor, uma sensação de desconforto, como se fosse um quadro muscular, mas geralmente associado ao inchaço, e isso pode ser um sintoma de trombose. Alguns pacientes podem desenvolver também um aumento da temperatura, eles acabam sentindo o membro mais quente ou até mesmo mais vermelho. E uma situação que também acontece, dependendo da extensão da trombose, é o que a gente chama de engurgitamento venoso. As veias elas começam a ficar mais dilatadas, mais cheias, e isso acontece de uma maneira muito rápida por causa do início da trombose. Quais são as complicações? As duas principais complicações associadas à trombose venosa é um quadro que a gente chama de tromboembolismo pulmonar. Este é um quadro que acontece mais na fase aguda, no início do processo de uma trombose, aonde parte do trombo que se formou, ou esse trombo todo, ele se solta e acaba deslocando da perna, principalmente da perna, mas pode ser do braço, ele acaba deslocando para um vaso dentro do pulmão. E isso vai dificultar a oxigenação do sangue e muitas vezes leva a um quadro de uma dispneia, uma falta de ar e até complicações que podem ser fatais. Isso é uma embolia pulmonar. É a complicação mais grave que a gente tem no quadro da trombose. Uma outra complicação que também é presente, mas aí é de uma maneira mais crônica, uma complicação que demora mais tempo a aparecer, é o que a gente chama de síndrome pós-trombótica. Partindo do mesmo princípio, então, que a veia entope, como eu tenho uma grande quantidade de sangue chegando, mas esse sangue não volta, o organismo tem que arranjar outras vias para poder drenar. E aí ele começa a mandar o sangue para veias menores, tentando substituir aquela veia principal maior que está coagulada, que está entupida. Esse esforço das veias menores muitas vezes promove a dilatação dela, elas ficam mais doentes. E isso pode, a médio e longo prazo, desenvolver um quadro de um inchaço persistente, uma alteração da coloração da pele e, em casos mais graves, até mesmo o que a gente chama de uma lesão de estase, uma úlcera na perna que é secundária a essa trombose. E com relação ao diagnóstico, a trombose ela tem uma suspeição, a suspeita, na grande maioria das vezes, é clínica. Então, um profissional que seja bem orientado, de acordo com os sintomas que o paciente faz e alguns outros questionamentos que ele faz na própria consulta, na anamnese médica, na grande maioria das vezes ele consegue ter uma suspeita maior ou não de um quadro de trombose. Essa suspeita às vezes pode ser confirmada com exames de sangue, mas se a gente quiser fazer de uma maneira mais assertiva, os exames mais sensíveis são os exames de imagem. Um duplex scan da perna consegue promover para a gente um diagnóstico em quase todos os quadros de trombose. E o tratamento? O tratamento de trombose, na grande maioria das vezes, é clínico, é o de medicamentos. A gente tem dois grupos de medicamentos, o que a gente chama de anticoagulantes clássicos, são anticoagulantes mais antigos, e nós temos o que a gente chama de anticoagulantes de nova geração, que são anticoagulantes mais novos. Para cada caso específico de paciente, um tipo de anticoagulante vai ser mais adequado para esse tratamento. O período de tratamento também é muito variável, cada caso tem uma indicação. Pode ser 3 meses, 6 meses, 1 ano, e alguns pacientes podem manter o tratamento até o resto da vida. Em casos específicos, a gente pode indicar até mesmo um tratamento cirúrgico. Não é muito comum, mas pode acontecer. Nesse caso, a gente faz um tratamento endovascular. É como se fosse um cateterismo. A gente entra com um catéter, desloca ele até onde está o trombo e consegue aspirar esse trombo, desentupindo a veia. Uma das dúvidas que é muito frequente no nosso consultório e que é interessante a gente discutir é com relação à relação de trombose e varizes.
se varizes promove trombose. E a resposta direta é não. Varizes como um fator isolado, ou seja, o paciente só tem um quadro de varizes, isso não vai desenvolver uma trombose. No entanto, se ele tem outros fatores de risco e também tem um quadro de varizes, este quadro de varizes aumenta ainda mais a propensão dele desenvolver um quadro de trombose, mas que vai ser desencadeado por outros fatores. Ou seja, é um processo multifatorial. Eu espero que essas informações tenham sido válidas e agradeço a todos pela atenção.